Fala pessoal, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje domingo, dia 3 de setembro, em meio a tanta coisa ruim que vem acontecendo, tantas arbitrariedades e tudo mais, principalmente no âmbito da CPMI do 8 de janeiro, onde a cúpula dessa CPMI simplesmente resolve ignorar a realidade, né? Ignora o fato do G. Dias, amigo pessoal e de longa data do Lula, estar mais sujo do que pau de galinheiro, ignorou também o fato dele ter simplesmente adulterado um documento oficial enviado ao Congresso Nacional e, segundo o ex-diretor da ABIN, a mando dele mesmo, do G. Dias, né? Ele teria mandado o ex-diretor da ABIN tirar o nome dele desse documento, né? Não, tira meu nome daí, como se eu não soubesse do que está acontecendo. Como se eu não soubesse desse relatório apontando o risco aí de possíveis invasões no dia 8 de janeiro, né? Também ignora o fato, essa CPMI, a cúpula da CPMI, a senadora Elisiane Gama, relatora, o deputado Arthur Maia, presidente da CPMI, ignora o fato do Flávio Dino, ministro da Justiça do desgoverno Lula, simplesmente, assim como o G. Dias, estar tão sujo quanto, né, o cidadão lá. Ou seja, ele simplesmente foi omisso, né? A Guarda Nacional, que estava sob seus cuidados, simplesmente não agiu, ficou lá de escudinho parado no chão, assistindo tudo, as invasões e tudo mais, né? Ele também deu um sumiço aí nas imagens das câmeras do Palácio da Justiça. Então, são 185 câmeras no lugar que deveria ser o mais seguro do Brasil. Ali o centro do poder, o Ministério da Justiça, né? 185 câmeras. E aí ele envia apenas as imagens de 4 câmeras. Bom, essas e outras arbitrariedades e absurdos a gente acompanhou até aqui, mas um fato, talvez um dos principais e que até agora as pessoas meio que esquecem, né? São os presos políticos, os presos no 8 de janeiro, claro. Tem aqueles invasores, aqueles vândalos, né? Os que realmente merecem estar presos e que têm que responder na forma da lei, respeitado o devido processo legal e tudo mais, coisa que a gente não vê muito acontecendo, né? O pessoal simplesmente não tá dando a devida importância para essas pessoas. Sim, embora esses vândalos, esses invasores, depredadores de patrimônio público tenham cometido crime, eles tenham que responder por isso, eles têm os seus direitos, têm as suas prerrogativas que estão sendo simplesmente ignoradas, né? E a atitude de alguns está sendo usada aí como base para colocar todo mundo no mesmo barco. Então, aqueles que apenas adentraram, né, alguns foram colocados no mesmo barco, alguns ali que não depredaram, não promoveram quebra-quebra, estavam até tentando evitar que as pessoas fizessem isso, foram colocados no mesmo grupo e estão presos até hoje. Ah, Deicon, mas todos já saíram da papuda, ou a maioria, né? Não, nem todos, tá? Aliás, e os que já saíram ainda estão presos. Estão lá impedidos de usar redes sociais, impedidos de fazer um monte de coisa, impedidos de deixarem as suas comarcas e tudo mais, né? E estão lá com tornozeleira eletrônica e impedidos de exercer vários outros direitos, né? Agora vejam só, o deputado Marcel Van Hatten finalmente falou sobre isso e ele aproveitou para simplesmente emparedar a senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI do 8 de janeiro, e ele meio que tocou na ferida ali, ao meu ver, quando ele expôs essa questão. Eu gostaria que vocês acompanhassem aqui o vídeo porque realmente vale muito a pena ver o questionamento que ele fez e da maneira que ele fez a senadora Elisiane Gama. Olha só. E eu vi uma provocação do deputado Rubens Pereira Júnior de que a oposição estaria arrependida da CPMI e queria que ela terminasse antes do prazo. E eu quero devolver aqui ao deputado na forma de um desafio. Está aqui o deputado Rogério Carvalho do PT, que o governo apresente um requerimento de prorrogação da CPMI para ver quem vai votar a favor, se o governo vai votar realmente para investigar ou não, porque a oposição tem certeza que, apesar dos rumos que essa CPMI está tomando, pelo menos sob o ponto de vista da revelação da verdade por meio do debate que acontece aqui, ela tem sido um sucesso porque quem está nos assistindo sabe o que de fato aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro. Houve depredação sim, houve violência sim, mas houve, sobretudo, injustiça e ilegalidade cometidas por aqueles que não poderiam cometer abuso de autoridade. Quero aproveitar aqui a presença do sargento Luiz Marcos para que nós tiremos algumas dúvidas. Tem apenas 4 perguntas e meu tempo também é curto, mas quero que repita as respostas que deste ao deputado Nicolas há pouco, quando fez a pergunta. Vossa Senhoria teve acesso aos autos quando deu seu depoimento à Polícia Federal?
Não, senhor. A minha advogada chegou lá sem acesso aos autos. A subprocuradora estava numa videoconferência e falou que não ia responder porque não tinha acesso aos autos naquela data. E Vossa Senhoria tem conhecimento de que centenas de outros brasileiros estão nessa mesma situação de não ter acesso aos autos e de não tendo as prerrogativas dos seus defensores respeitados nesse momento no nosso país? Não, senhor. Vossa Senhoria está preso há quanto tempo? Hoje, 114 dias. E tem denúncia do Ministério Público contra Vossa Senhoria? Não, senhor. Eu sou um investigado somente. Não tem... O Ministério não me acusou de nada. Senhor presidente, de acordo com a lei de abuso de autoridade, nós estamos aqui em flagrante abuso das autoridades que colocaram tanto o sargento Luiz Marcos na cadeia, como tantos outros, independentemente do mérito, se tiveram culpa ou não, porque sem denúncia da forma como se protelam as prisões no Brasil, está se cometendo abuso de autoridade. E minha pergunta agora se dirige à relatora, senadora Elisiane Gama. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência, senadora Elisiane Gama, se Vossa Excelência vai incluir no relatório os abusos de autoridade que estão sendo cometidos pelo senhor Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal contra cidadãos brasileiros, a despeito do que diz a Constituição da República e as leis brasileiras. Gostaria de ter de Vossa Excelência uma resposta. Olha o que ela responde. Se Vossa Excelência vai incluir os abusos de autoridade... Não, nós estamos no meio ainda da CPI, nós estamos levantando as informações, e no final nós teremos os indiciados. Levantando as informações, os flagrantes abusos que vem acontecendo. Nós temos ali uma vítima de um desses abusos, né? Era o sargento que está preso até hoje, né? Em razão do 8 de janeiro. E os advogados dele tiveram as suas prerrogativas desrespeitadas. Ele teve as suas prerrogativas desrespeitadas. Ele está preso e não recebeu denúncia do Ministério Público. E vários outros casos aí onde o Ministério Público foi contra a prisão, mesmo assim... nós sabemos quem simplesmente ignorou o parecer do Ministério Público e prendeu mesmo assim. E aí me vem a Elisiane Gama e quer dizer que tem que aguardar as investigações. Nós estamos no meio da CPMI. Ora, nós estamos no meio, né? Ainda não tem indícios suficientes de abusos cometidos. Ora, olha, é um tapa na nossa cara isso aí. Indiciamentos que forem necessários e justos, pode ter certeza. Não, mas eu quero saber se no relatório de Vossa Excelência está prevendo incluir os abusos de autoridade, inclusive a falta de acesso aos autos que advogados e defensores têm reiteradamente dito aqui, se Vossa Excelência vai incluir isso no seu relatório. A relatora já respondeu, deputado, que não sabe ainda. O tempo de Vossa Excelência está esgotado. Eu lamento, senhor presidente, porque de tão público tudo o que está acontecendo, para concluir aqui, Você vai ter a oportunidade de tratar do relatório na hora adequada. Eu imaginava que a resposta seria o relatório, obviamente, depois que a relatora apresentar o relatório. Antes dela apresentar, não há como a gente discutir o relatório. Esperemos eu passo a palavra pelo tempo. Bom, ali vocês viram, né, o que aconteceu. Então, o deputado Marcel Van Hatten simplesmente empareda a relatora Elisiane Gama, simplesmente acua ela, deixa sem saída, não tem o que fazer, não tem pra onde ela correr. Tenho certeza que se tivesse um buraco ali, a Elisiane pulava dentro, né? Pra escapar dessa aí, né? Foi ali invasivo, veja bem, a gente tá no meio da investigação, que não sei o que, né? E o Arthur Maia me vem e defende ela, né? Acabou seu tempo aí, né? Ela já falou que vai ver ainda, as investigações estão em curso, não sei o que, protegeu a Elisiane Gama, né? Porque assim, não tem como se livrar dessa pergunta, não tem como responder a essa pergunta, a não ser, claro, que ela admita, olha, eu vou blindar o Alexandre de Moraes, eu vou blindar quem quer que esteja desrespeitando a Constituição, desrespeitando as prerrogativas dos advogados, desrespeitando as prerrogativas dos presos do 8 de janeiro. Eu não vou apontar isso no meu relatório. A gente sabe, né? O relatório da Elisiane Gama vai ser um relatório fantasioso, assim como foi o relatório da CPI da Covid. Cheio de fantasias, cheio de narrativas, de mentiras, de invenções. E, é claro, o alvo será Bolsonaro, será o presidente Bolsonaro, né? Ela vai dar um jeito ali de criminalizar ou de tentar criminalizar Bolsonaro, que nem no Brasil estava, que não deu nenhuma declaração, porque, claro, se desse, ia ser deturpada pela velha mídia e iriam usar isso contra ele no futuro. Estariam usando agora, né? Qualquer declaração que ele tenha dado no passado, que ele teria dado no passado, né? Então, assim, na minha opinião, foi até uma atitude correta do presidente Bolsonaro não falar nada, não se pronunciar, porque tudo que ele dissesse seria usado contra ele, seria distorcido e usado contra ele, né?
Então nós sabemos o que vai estar aí nesse relatório da senadora Elisiane Gama, mas deu gosto de ver o deputado Marcel Van Hatten pelo menos expondo isso, expondo que realmente arbitrariedades ainda estão em curso, principalmente contra os presos políticos. Que, repito, tem aqueles culpados sim, aqueles que merecem responder na forma da lei pelo que fizeram, mas tem também aqueles que não quebraram, né? Então você tem que dividir, você tem que individualizar a pena, né? Então tem uma pena para aquele que entrou, quebrou, depredou, fez arruaça e tudo mais. Tem uma pena diferente só para quem entrou. Tem outra pena diferente só para quem entrou, não fez nada e tentou impedir, né? Então você tem que individualizar as condutas. E até agora todo mundo foi tratado como se criminoso fosse. E é sobre isso que o deputado Marcel Van Hatten está falando. E ali nós estamos diante de um que teve as suas prerrogativas desrespeitadas. Os advogados dele tiveram as suas prerrogativas desrespeitadas, né? E eu gostaria de ver mais parlamentares, principalmente da oposição, aliás, só a oposição vai fazer isso, né? Falar sobre isso, expor isso aí. Porque tem gente que está seguindo a vida como se nada tivesse acontecido. O Brasil praticamente é uma ditadura em curso. E os sinais estão claros, né? Quando você vê os direitos das pessoas sendo desrespeitados e ignorados, né? Prisões sem o posicionamento do Ministério Público, né? Juiz abrindo inquérito de ofício, pessoas sem foro privilegiado respondendo inquérito e processo direto no Supremo, né? Corte única, onde não há possibilidade de recurso, inclusive há tratados internacionais que o Brasil é signatário que proíbem isso. Gente, se você acha realmente que o Brasil não está em uma ditadura em curso, olha, você está na linha de pensamento errado, né? Você precisa realmente acordar e olhar bem o que está acontecendo à sua volta. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.